Vamos lá, pessoal. Então, começando aqui essa revisão rápida para a prova. Mas será que é para a prova só? Eu garanto para vocês que é para a vida de vocês também, tá? Então, sempre estudar é bom. Sai da prova, a gente acaba vomitando tudo ali, esquece tudo. Então, esse vídeo aqui fica para você poder sempre estar ouvindo um pouquinho, relembrar para esse período, para os próximos. E então, eu queria a gente pegasse aí a dúvida de vocês e tentasse destrinchar o realmente que pode ser importante para a vida. Eu sei que todo mundo está imaginando assim, pô, ele vai falar as questões da prova. Cara, não. Vou falar coisas importantes que vão te auxiliar a realmente fazer sua prova amanhã, mas não tem questão aqui. O que tem aqui realmente é forma de raciocínio. Espero que aqui em 30 minutos no máximo a gente consiga tirar algumas dúvidas de vocês que acabaram colocando ali para mim. Foram várias, tentei compilar em algumas coisas que eu acho muito importantes, mas vamos ver se a gente consegue tirar ali dúvidas específicas de vocês. Uma das principais dúvidas que a gente já recebeu foi realmente falando ali do ciclo cardíaco. Cara, eu vejo que quando aparece esse gráfico aqui é enlouquecedor e realmente ele é difícil, tá? Porque quando você pega, olha, tem milhões de... pô, azul é uma coisa, vermelho é outra, pô, azul tá falando de pressão, vermelho tá falando de volume, aqui tem um batimento cardíaco, então esquece essa parte aqui de baixo, tá? Vamos esquecer, deixa eu botar aqui um ponteiro para ficar mais fácil. Vamos esquecer essa parte de baixo, vamos focar aqui em cima do que é importante entendimento. Tá? A gente divide o ciclo cardíaco em fase sistólica, ou seja, em momento sistólico e momento diastólico, combinado? Só que o que é importante entender aqui? Que cada fase dessa, da sístole e da diástole, o que eu tenho? Eu tenho momentos. Então eu tenho a contração isovolumétrica, fase de ejeção, relaxamento isovolumétrico. Então quando eu pego a parte da sístole, eu tenho dois momentos. Contração isovolumétrica, ejeção. Quando eu peço a parte da diástole, eu já tenho o quê? Relaxamento, estou relaxando. Então, diástole, estou relaxando. Relaxamento, isovolumétrico, enchimento rápido, enchimento lento ou diástase e contração atrial ou sístole atrial. Então, olha, ó, momento sistólico eu tenho duas fases, momento diastólico eu tenho relaxamento isovolumétrico, enchimento rápido, diástase, contração atrial. Então, isso é muito importante, acabou que na prova prática, alguns colegas ficaram ali em dúvida, e sístole, diástole, qual momento que era, e qual é a grande questão importante para você saber aqui na prova de vocês. Na prova de vocês eu quero saber o momento que você está ouvindo, botou esse teto ali, está ouvindo aquele som, primeira bulha, segunda bulha, bulhas acessórias, B3 ou B4, que momento esse som está ocorrendo do ciclo cardíaco? É o momento esse som ele ocorre em qual fase? É na fase do enchimento rápido? É na fase da diástase? É na fase da contração atrial, ou sístole atrial? Que momento você tem a abertura da válvula? A válvula abre em que fase do ciclo cardíaco? A válvula fecha em que fase do ciclo cardíaco? Então, o que eu pegaria isso aqui na véspera de prova e fosse olhar? Cara, olha para os momentos. Então, o que nós temos de importante na ausculta? Bulhas, B1 e B2. B1, fechamento das atrioventriculares, mitral e tricúspide. B2, fechamento das semilunares, ou aórtica pulmonar. Vamos olhar para cá? Nesse momento aqui eu fecho quem? Ó? Esse momento aqui marca o início da contração isovolumétrica. Nesse momento eu tenho quem? Fechamento das atrioventriculares. Atrioventricular, eu tenho que som? B1. Então, olha, nesse momento eu tenho fechamento da atrioventricular, marca o início da contração isovolumétrica. Então você já sabe que a B1 é marcada com o início de que fase do ciclo cardíaco? Contração isovolumétrica. E o que acontece aqui? Você aumenta a pressão intraventricular, as 4 válvulas estão fechadas. Dica de prova. 4 válvulas fechadas, isovolumétrico. Se for na sístole, contração isovolumétrica. Se for na diástole, relaxamento isovolumétrico. Então, olhou qualquer coisa que possa estar dizendo para você ali na vida, não na prova de que vai ter agora, mas em outros possíveis momentos que você tem variação de pressão arterial, mas não tem variação de volume. Ou seja, pressão aumenta, volume não aumenta, só não vai variar volume dentro do coração se as válvulas estiverem fechadas. Porque se eu aperto, mas não está saindo sangue para lugar nenhum, volume não varia. Então, isovolumétrico não varia volume, varia pressão. Contração isovolumétrica aumenta a pressão. Relaxamento isovolumétrico cai a pressão. Então isso, cara, gravado na cabeça de vocês. Tá? Então acho que isso aí é o grande momento e foco de vocês para vocês poderem realmente conseguir ajustar
e gravar esse pedaço. O que vem depois da contração isovolumétrica? A pressão no ventrículo sobe, ela atinge a pressão arterial diastólica, ela vai fazer o quê? Abre a válvula aórtica. Nesse momento que ela abre a válvula aórtica, eu estou apertando o ventrículo. O sangue vai sair para onde? Pela artéria. Sai pela artéria aorta, arco aórtico, vai passar lá para o TBC, né, que é o tronco bracocefálico, a carótida comum esquerda, subclave esquerdo. O que acontece? Esse sangue vai sair do ventrículo. Se ele sai do ventrículo, como é que eu sei que ele saiu? Pulso. Então, na fase do ciclo cardíaco, que você consegue ter a percepção palpatória, é ejeção. Aqui, ó. O que eu tenho aqui? Pico sistólico. Eu saí todo o sangue do meu ventrículo. Ou seja, eu vou sentir isso no meu pulso. Então, quando você for olhando o ciclo cardíaco, cara, imagina em que momento aqui eu consigo perceber exames. O que eu estou ouvindo? Eu estou palpando? É isso que eu quero saber na prova de vocês. Eu não quero que você decore esse ciclo aqui, esse gráfico. Eu quero que você olhe para ele e fale, se eu estiver examinando o paciente agora, que momento é esse no ciclo cardíaco? Essa é a grande dica da prova de vocês. Ejeção, o sangue saiu todo do ventrículo para a aorta, aumentei a pressão na aorta, essa aorta vai com pressão maior que o ventrículo, vai empurrar quem? As válvulas semilunares. Então eu vou fechar a válvula aórtica. Nesse momento que eu fecho a válvula aórtica, quem é? Quem? B2. Se é B2, eu estou marcando o quê? Início do relaxamento. Então a B2 marca o início do relaxamento isovolumétrico. Passando daí, esse sangue começa a relaxar, ou seja, átrio cheio, ventrículo relaxando, átrio lotado, pressão no átrio está maior, ventrículo começa a relaxar, esse relaxamento estira as fibras ventriculares, puxa as cordas tendíneas, faz diferença de pressão entre o átrio e o ventrículo, efeito sucção, eu puxo esse sangue. Nesse momento que eu estou puxando esse sangue, é aqui, ó, enchimento rápido. O que acontece nessa fase de enchimento rápido? Se o sangue está saindo muito rápido do ventrículo, do átrio para o ventrículo, e esse meu ventrículo, ele está mais rígido, e aí eu dou um exemplo sempre muito claro assim, imagina um colchão, você pega uma bola de 1 kg de chumbo, pega num colchão e joga ele num colchão bem macio, aquele colchão gordão, ele vai afundar e praticamente não ouve nada. Agora pega aquele colchão que você usou lá para dormir numa festa, e aqui é fininho, quando você solta, tem um barulho. Essa batida é porque o ventrículo perdeu a sua complacência, já que ele perde a sua complacência quando esse sangue sai do átrio em alta velocidade, que é aqui, ó, ele está vindo aqui em alta velocidade, que é enchimento rápido, olha o volume subindo rápido, ó, e ele vai se chocar com a parede do ventrículo, que está com uma distensibilidade menor, ou seja, ele está menos suscetível a receber sangue. Ele não está ali com aquele colchão mole, bem confortável, e aí nesse momento você produz um som, que é uma bulha acessória. Então, a B1 e B2 é fechamento das válvulas, as bulhas acessórias são sons por baixa de complacência ventricular. Se ele ocorrer nessa primeira fase aqui, que é o enchimento rápido, que é a primeira fase da diástole, eu chamo de B3. Então, grave isso, que isso aí que é o grande marcador importante para vocês, para a prova de vocês, que a gente realmente saber como que eu defino essas fases. Então é isso que eu quero que fique claro aí para vocês, para a gente poder ajustar. Passando dessa fase, eu tenho a diástase e as pressões estão se equivalando, ficando iguais, e nesse momento eu ainda fiquei sangue no átrio. Se eu ainda tenho sangue no átrio, ele precisa vir para o ventrículo. Se ele precisa vir para o ventrículo, o que ele vai fazer? Contrair. No momento que o átrio contrai, eu tenho a sístole atrial. Então você imagina um ventrículo que já está cheio, engurgitado de sangue, lotado de sangue, que ele recebeu praticamente todo esse volume aqui, e ele já tem ali uma hipertrofia ventricular, um septo mais espessado, ou seja, se é mais espessado, até brinquei em aula, você pega aquele cara super musculoso e fala assim, encosta suas mãos agora atrás das costas, o cara não consegue, o cara tá aqui todo rígido, aí você pega uma menina, faz balé, cara, ela vem a mão aqui atrás e pro outro lado, ou seja, super mais elástica. Então a hipertrofia ventricular diminui essa distensibilidade do ventrículo. E aí você já encheu o ventrículo inteiro, e agora você precisa mandar mais 20% de sangue na contração atrial. Esse sangue, quando você contrai, ele vai chocar com esse sangue que já está no ventrículo praticamente cheio, e esse movimento do sangue atrial mais o sangue ventricular, ele faz uma vibração na parede ventricular, e isso provoca a quarta bulha. Então, terceira bulha, fase de enchimento rápido. Quarta bulha, fase da contração atrial. E aí tem uma percepção para a vida de vocês.
A contração atrial no eletrocardiograma, só para um adendo aqui, ele corresponde à onda P. Então, se tiver qualquer relato ali de questão que esse paciente perdeu a onda P pelas arritmias, chamada fibrilação atrial, fluxo atrial, você nunca vai ter quarta bulha. E você perde uma coisa, quem estiver vendo semiologia, o reforço pré-sistólico. Ou seja, a sístole atrial pode fazer reforço pré-sistólico em alguns sons, alguns sopros. O paciente tem fibrilação atrial, perde a sístole atrial. Se ele perde a sístole atrial, ele não vai ter esse reforço pré-sistólico. Então isso tem que ficar muito claro e importante para vocês gravarem isso. Então, olhando para esse gráfico super complexo, que a gente falou da fisiologia dele, resumindo aqui em 10 minutos, foi o máximo que eu falei aqui, é isso que eu acho que vocês têm que estar pronto na ponta da língua para a prova de vocês. Óbvio, vai estar direto perguntando? Não. Vai ter um caso clínico, uma historinha contada, e, cara, quando você bater o olho e falar, pô, matei. Eu sempre digo, cara, pega a questão, marca os pontos principais, o que ele quer, marca se está perguntando verdadeiro ou falso, correto ou incorreto, marca isso e fala, cara, o que ele quer saber aqui? E pum, mata a questão. Boa parte do resto é uma historinha para contar, para vocês poderem entender o contexto. Então, o seu João veio aqui sabendo que ele tem pressão alta, tem diabetes, estava com dor no peito, foi na emergência do hospital tal, saindo do hospital, não conseguiu melhorar, procurou seu consultório, ou seja, 3 linhas de uma história, e o importante está ali no meio. Vai grafando, vai grifando. Grifa, 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 que vocês vão matar a questão. Então, desse gráfico, eu acho que direto e reto é isso que vocês devem saber, e é isso que eu quero que vocês saibam. Para que vocês vão ter aula de fisiologia próximos períodos, vão rever isso pra caramba, ciclo cardíaco lá no sexto. O que eu quero que vocês saibam assim, estou examinando, eu sei que fase é essa o ciclo cardíaco, ponto, é isso. Botei o esteto no ouvido, fecha o olho, cara, imagina que tá examinando seu paciente, cara, que fase é essa, tem pulso, é primeira bulha, é segunda bulha, poxa, eu tô ouvindo aqui uma bulha acessória após a B2, poxa, eu tô ouvindo uma bulha acessória muito perto da B1, poxa, então muito perto da B1 deve ser B3, logo após a B2, perdão, muito perto da B1 deve ser B4, logo após a B2 deve ser B3, cara, é isso. Isso eu quero que vocês fiquem gravados, porque essa relação de raciocínio, que parece muito decoreba no início, daqui a pouco fica medular. Vocês vão fazer isso pro resto da vida de vocês. Apesar de eu falar assim, nunca mais eu quero ver cardiologia. Gente, vocês vão verificar a pressão arterial de todo paciente seu. Se alguém passar mal, você vai pegar o esteto para colocar onde? No coração. Cardiologia. Eu acompanho vocês pro resto da vida. Então, pode falar que é uma das especialidades mais maneiras aí que a gente poder usar e vocês vão cada vez gostar mais dela. Olhando agora para que a gente acabou de fazer prova, que tinha que olhar o pescoço. Para que eu vejo a turgência jugular, esses aumentos aqui? A jugular externa, que é a que a gente consegue visualizar, ela vai desembocar diretamente aqui, ó, na veia cava superior. Veia cava superior, átrio direito. Cara, qualquer turgência jugular, paciente a 45 graus ou mais, esse paciente tem alguma disfunção na câmara direita. Principalmente uma sobrecarga no átrio direito. Então você tem que olhar para você, opa, tem alguma doença aqui no lado direito dele. Então a turgência jugular, essa característica clara para você, você precisa ficar atento se esse paciente tem ou não alguma alteração em câmara direita. Olhou turgência jugular acima de 45 graus, cara, pronto. É, na hora, se olhar, ó, alguma coisa tem na câmara direita. Então, quando você vê veia jugular, é isso que você tem que saber. Cara, olhei pro lado direito do coração. Então, acho que esse é o grande detalhe. E a grande pegadinha aqui, que eu sempre coloco, ó, pegadinha, 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 pegadinha para prova. A localização do biotipo, do biotipo é uma tendência anatômica, não é uma regra rígida. Localizei o biotipo, vi lá, paciente brevilíneo, ou seja, ângulo, ele vai ser ali maior que 90 graus. O ictus tende a estar no quarto. Aí eu vou lá e examino esse cara, tô examinando, caraca, cara brevilíneo, queria um ictus no quarto espaço. Olhei o ictus, porra, cara, esse ictus aqui tá no sexto. Cara, ele tá no sexto e mais para baixo. Cara, o que isso quer dizer para você? O que faz um ictus ir lá para a ponta? Só se o coração crescer. O coração cresceu, dilatou. Ele dilatou, foi lá para a ponta. Provavelmente você vai ter ali uma palpação, um ictus globoso, ocupando mais um espaço intercostal. E você fala, pô, cara, brevilíneo, tem um ictus aqui no sexto espaço, não é esperado. Isso já vem como uma, poxa, opa, antes, nem eu escutei, se eu tô palpando, esse cara deve ter alguma história de aumento do ventrículo esquerdo. Esse coração dele cresceu. Então, gente, o biotipo ele vem para um raciocínio clínico. Eu preciso olhar o biotipo para somar critérios diagnósticos. E olha que eu fiz essa pergunta para vários na prova.
e eu sei que vocês ficam chateados comigo, e agora fala assim, pô, se eu tivesse tendo esse vídeo antes, eu tinha acertado a pergunta. Alguns acertaram, eu sei que alguns se equivocaram, pode ficar um pouco chateado, mas o importante é que eu falei isso na aula. É importante que vocês entendam como raciocinar. Vocês precisam cada vez mais aprender a examinar e contar com a mão e o ouvido de vocês. Tenham calma para examinar. Raciocine. Eu sei que agora falar, professor, pelo amor de Deus, só quero saber o que vai cair na prova, mas eu preciso também dar essa outra dica, que é o meu papel para vocês poderem não comer na mão de exame. Então, eu já avisei para alguns, vocês têm vindo postar algumas coisas, a gente está construindo uma obra aí para colocar prática real na mão de vocês. Eu quero que vocês metam a mão em pacientes reais para vocês poderem entender como é. E isso a gente vai trazer para vocês em pouco tempo, Vamos lá, vamos voltar para a prova, senão o vídeo fica muito longo. Ausculta, vou pegar o meu aparelho, esteto, sempre para frente, né? Às vezes a gente erra e coloca ele para trás. Então, esteto sempre para frente, até fui buscar se o meu estava aqui, mas já guardei. Sempre para frente. E eu tenho 2 pedaços do esteto. Até brinquei. Hoje vocês vão descobrir que vocês compraram o esteto achando que era adulto, pediátrico, e agora vocês perderam o esteto. Porque aquela parte menorzinha ali, que é a campana, a gente achava que era para criança. Eu também achei. Então, não foi só você não. Quando eu também comprei o meu, eu achei que era isso, depois eu fui descobrir que não. Então eu tenho o diafragma e tenho a campanula, que cada um serve para uma coisa. O que eu preciso saber disso para o meu dia a dia agora, daqui a 2 dias? Diafragma é para ouvir a primeira e segunda bulha e regurgitação. Sons de regurgitação. Regurgitação se volta à insuficiência. Campanula, bulhas acessórias e som ejetivos ou estenose. Cara, grava isso, pronto. Olhou a questão lá, vi lá que tem um sopro sistólico no segundo espaço intercostal à direita. Quem tá aqui, foco aórtico. Opa, segundo espaço intercostal, sopro sistólico, a válvula tinha que estar fechada. Está subindo, tem sopro. Opa, estenose. Estenose, quem que eu tenho que usar para ouvir? Campanula. Cara, é isso. Isso aqui é fundamental para você descrever ali numa prova, numa questão de marcar X, qual parte do estetoscópio você vai ter que utilizar para poder fazer. Existe alguma posição anatômica que você precisa ficar para facilitar seu exame físico, para poder fechar o diagnóstico desse som? Cara, é isso. Isso que eu quero que vocês realmente fiquem atentos para vocês poderem conseguir perceber. Então, B1 e B2, diafragma, sons de insuficiência e regurgitação, diafragma, B3 e B4, campanula, sons ejetivos ou estenose, campanula. Cara, isso é fundamental, espero que vocês não esqueçam isso, isso aqui está aqui marcado, então grave. Lembre da fase da sístole e da diástole, a gente divide ela em momentos. Então, a sístole e a diástole dividem em 3 momentos, proto, meso e tele. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai lembrar do ciclo cardíaco, a gente acabou confundindo esse protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico, protosistólico, mesosistólico e telesistólico, principalmente a parte da diástole, quando você tem uma bulha acessória protodiastólica. Protodiastólica é onde? Aqui. Que momento é esse aqui? Enchimento rápido. Enchimento rápido, diástase, contração atrial. Se é aqui, B3. Se é aqui, B4, correto? Então aqui é quem? Proto, B3. Tele, B4. Então essas nuances assim protomeso e tele é momento da sístole e momento da diástole. Fases do ciclo cardíaco são enchimento rápido, diástase, contração atrial, relaxamento ou contração isovolumétrica e ejeção. Isso são fases do ciclo cardíaco, não confunda isso, cara, porque isso pode perder ponto pra caramba na prova e não é difícil, mas é questões conceituais, eu acho que às vezes a gente fica um pouco na dúvida mesmo e eu não quero que vocês tenham essa dúvida aí, a gente acerte essas questões. Então, tá aqui, exatamente descrito para vocês, cara, zero problema. Então, se, caraca, eu não consigo gravar isso, dá um pause nesse vídeo, tira um print, cara, e bota na tela principal do seu celular. Você vai gravar isso aqui. E bota aqui, B3, B4. E a gente chama isso aqui, às vezes, telediastólico como pré-sistólico também. Então, vocês podem ver algum livro aí, telediastólico ou pré-sistólico. Cara, mas isso aqui tem que gravar, tá? Isso aqui, pode ser que isso aqui tá no contexto ali de uma questão. Pode ser. Perguntar, nem lembro das questões ainda. Então, pode ser que esteja ali ou não esteja. Então, uma dica. Olhando de novo, quem é B1, quem é B2? Cara, B1 é fechamento da mitral da tricúspide. Após o fechamento da mitral da tricúspide, eu tenho o quê? Estou no momento da contração. Contração isovolumétrica, abriu, ejetei.
ejetei, pulso. Então, cara, se eu estou sentindo pulso, eu estou com a B1. Se não bate com pulso, é a B2. Fundamental. Você precisa saber disso para você diferenciar se o som que você está ouvindo ele é sistólico ou se o som que você está ouvindo ele é diastólico. Porque na questão não vai estar dizendo que bate com pulso. Na questão não vai falar às vezes que é sistólico. Pode falar assim, ó, paciente foi audível um sopro nesse paciente durante o exame físico na aula prática. Esse sopro tinha uma característica muito importante, que ele coincidia com o pulso. Pô, sopro sistólico. Eu não disse que era sistólico, mas está claro ao você ler que aquilo é um sopro sistólico. Então, esse entendimento ele é muito importante para a vida de vocês e para a prática. Que muitas vezes está falando, pô, esse sopro aqui, cara, bate com pulso. Pô, sistólico. Ou esse sopro é sistólico, bate com pulso. Então, são coisas que ficam bem diretas aí para vocês poderem acompanhar e aprender. Manobras. No que a gente quer inicialmente aqui, existem várias manobras, tá? Tem a manobra de Vieira Carvalho, tem a manobra de Valsalva, tem a manobra de hand grip. Hoje o que a gente falou muito para vocês é principalmente para rapidamente você poder diferenciar câmaras. Lembra que a gente examina em X? A gente primeiro examina a câmara de um lado, ou seja, os focos de uma câmara, depois os focos de outra câmara. Então, foco mitral aórtico, pulmonar tricúspide. Quando você está ouvindo um sopro, e os sopros, lembra que eles podem irradiar praticamente para todos os focos, e tem um ponto que a gente chama de ponto precordial, que é aquela região aqui no meio, né, que vocês não dá para ver aqui no vídeo. Então, assim, aquela região precordial, que é aqui, então, assim, nesse local, todos os sons acabam irradiando. Então, o que eu quero que vocês gravem? Se está com o esteto aqui na região precordial, você vai fazer a manobra de Vieira Carvalho. O que seria ela? Enche o peito, prende a respiração profunda. Nesse momento, você aumenta o retorno venoso para as câmaras direitas e reduz a pressão nas câmaras esquerdas. Nesse momento, o que vai acontecer? Você vai jogar mais sangue na câmara direita. Se eu tenho mais sangue passando, eu aumento o som. Então, na inspiração, você aumenta o som de câmara direita, ou seja, o sopro sobe. Na expiração, eu aumento o sopro na câmara esquerda, o sopro sobe. Então, você está escutando o seu paciente, o sopro aumentou na inspiração, esse sopro é de câmara direita. Se o sopro aumentou na expiração, esse sopro é de câmara esquerda. E aí você não tem dúvida em relação a isso. Com isso na sua cabeça, você fala, cara, já sei. Ou é da mitral aórtica, da tricúspide pulmonar. É isso que eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque isso pode estar descrito durante o caso, ou uma pergunta para vocês, como você diferencia o sopro de uma câmara de outra. Pode ter milhões desses tipos de perguntas em provas, tanto agora, que assim, vocês estão muito focados na P1, mas, cara, tem P1, P2, segunda chamada, PR. Então, assim, olha, 4 possibilidades de questões aí e provas que possam cair para vocês. Então, assim, são 4 provas praticamente no período. Então, tudo isso vai cair. Ah, detalhe. Conselho. Esse vídeo vai ter o mesmo tempo do primeiro período, né? Que a gente fez especificamente no primeiro período. Assistam ele. Matéria acumulativa. Então, não preciso falar nada, né? Vai lá, assista ele, cara. Bota lá em 1.5. Ouve rápido. Porque vai ajudar. Então, perguntaram assim, me dá uma dica para prova direta, cara. Quer matar uma questão? Vai lá. Por que matéria acumulativa? Eu sempre falo, habilidades acumula. A medicina, senão a gente só precisava ter primeiro período para tomar trote e 12º para pegar o CRM. A matéria acumula aprendizado. Então, cara, vai lá, assista teu vídeo lá do primeiro período, que entenderam. Vamos lá. Então, exatamente aqui, gente, ó, encheu o peito, aumenta o som em câmara direita, esvaziou o peito, diminui. Ou seja, na inspiração tá aqui, na expiração tá aqui, ó. Quando solta o ar, esvazia a câmara direita, aumenta a esquerda. Cara, isso aqui gravou. Pô, manobra de Vieira Carvalho. Aumentei o som em câmara direita. Aumentei na câmara esquerda. Isso. Cara, durante a prova, zero estresse. É isso mesmo, ó. Opa, o som aumentou. Diminuiu. E diminuiu. Voltou ao normal. Cara, pronto, mata a questão. Já sabe onde é a câmera. E aí você vai para a sua escuta nos focos com mais atenção. Para isso é a manobra de Vieira Carvalho que eu quero para vocês. Graduação dos sopros. Cara, pergunta que eu fiz pra caramba na prova prática. Durante o exame físico do seu paciente, foi percebido um frêmito palpável. Gradue para mim o sopro. Rapidamente, acima de 4. Então, pergunta simples. E aí eu inverti. Paciente com ritmo cardíaco regular, 2 tempos. As bulhas eram
normofonéticas com sopro sistólico no foco aórtico, 4 cruzes em 6. Aí a pessoa já pensa, pô, sopro sistólico foco aórtico, cara, estenose aórtica. Aí eu pergunto assim, para justificar essa classificação do sopro, o que no exame físico você encontraria para confirmá-lo? Ou seja, qual é a característica do exame físico que confirma essa graduação no seu relatório, ou seja, a sua graduação de sopro, para você colocar que é 4 em 6. Fremit. Mesma coisa. Só que eu fiz uma pergunta mais completa, que é uma frase, e essa fase eu acho que bugou. E foi uma fase mais complexa e eu acho que bugou muita gente. E eu fazia para a dupla. A mesma pergunta igual para os dois. Então, eu acho que é uma coisa que eu quero que vocês não esqueçam nunca mais. Cara, falou que tem sopro. Tem frêmito, sim ou não? Não, 3 para baixo. Sim, 4 para cima. Ponto, acabou. Não importa. Então é isso que vocês têm que saber. Olhou a questão, falou em frêmito, 4 a mais. Acabou. Não falou em frêmito, 3 para baixo. Isso, cara, direto. Pai bola. Leu lá, botou lá, ó, tem sopro classificado. 4 em 6 tem frêmito, gente. É isso que ele quer saber. Ó, botou sopro, pô, 3 cruzes em 6. Gente, não tem frêmito. Qualquer pergunta que fala aqui, não tem frêmito. É isso, direto e reto. Vocês vão conseguir entender isso daí e resolver. Sopros sistólicos, sopros diastólicos. Cara, que loucura, não consigo gravar, que doença valvar é essa? Desenha. Lembra aquele quadrado que a gente fazia no colégio de biologia? Era um quadrado, válvula mitral, válvula tricúspide, aórtica e pulmonar. Cara, desenha isso na prova. Rápido. Se caiu alguma coisa, desenha isso na prova, porque isso vai ajudar vocês. Como na sístole estão as válvulas? Para o sangue na sístole precisa ir para onde? Para a aorta e para a artéria pulmonar. Ele só sai para a aorta e para a artéria pulmonar se a válvula aórtica e pulmonar está aberta e a mitral e tricúspide fechada. Então, se a válvula mitral está fechada, eu só vou ter sopro nela se ela não conseguiu se manter fechada. Ela é uma válvula insuficiente. Igual para a tricúspide. Só grava de um lado. Gravou de um lado igual de outro. Se eu tenho um sopro na sístole, na válvula aórtica pulmonar, porque esse sangue, quando bate nessa resistência valvar, ele começa a turbilhonar, ele roda. Ele fica turbilhonando assim. Ou seja, estenose. Simples. Cara, desenha, gravou esse, é o contrário do outro. Como é que seria o diastólico? Como estão as válvulas na diástole? Ou seja, diástole, o sangue está vindo do átrio para o ventrículo. As atrioventriculares abertas. Se eu tenho sopro aqui, porque ele turbilhonou nessa resistência valvar. Estenose. Como é que estão a aórtica pulmonar? Fechada. Se turbilhonou ali e fez sopro, porque o sangue voltou por ela. Insuficiência. Cara, grava isso. Porque assim vai ser fácil para vocês matarem qualquer questão em uma das 4 provas. Tá? Não só 4. Então, tem 4 provas possíveis. Vocês vão fazer 2. E a nossa meta é 9 na P1. 9 na P1 passou de período. Lembra disso, a gente descobriu no primeiro dia de aula. Terceira bulha e quarta bulha. Muita gente ficou perguntando, pô, quais são as patologias? Gente, redução da complacência em ambas, por motivos diferentes. Terceira bulha, protodiastólica, ocorre no enchimento rápido. Ventrículo esquerdo, ele perde a sua complacência, o sangue sai na fase do enchimento rápido do átrio para o ventrículo, sai em alta velocidade, porque aumenta a pressão no átrio, relaxa o ventrículo, efeito de sucção, você puxa esse sangue. Ventrículo que não consegue relaxar, lembra do colchão? Esse sangue ele vai bater na parede ventricular e faz o som. Isso é a terceira bulha, que pode ocorrer sem ser doença. Quando é que pode ocorrer sem ser doença? Se tem uma frequência cardíaca muito alta, não tem jeito. O ventrículo está muito acelerado, diminui o seu tempo de relaxamento. Normalmente, em crianças, tem a frequência cardíaca mais altas. Em doenças inflamatórias, então só para botar isso, que às vezes tem B3 em doenças inflamatórias e não são doenças, só para vocês saberem. E gestantes, porque você tem um alto volume de sangue, que a gestante tem mais sangue, se eu tenho mais sangue, o meu ventrículo, que não cresce, ele também diminui a sua acomodação. Então você pode ter isso como fisiológico. Já quando você vê isso como patológico, exatamente porque você ou aumentou a pressão de enchimento do ventrículo, ou seja, quem enche o ventrículo? O átrio. Então eu estou com muito sangue lá no átrio por aumentar a pressão, que a gente chama de pré-carga,
que vai chegar para o ventrículo uma desaceleração rápida demais, e isso faz com que você bate o sangue e o ventrículo é normal. Então tem uma pré-carga extrema e o ventrículo ainda assim está doente, você pode fazer isso, que é uma desaceleração. Ou realmente aquele ventrículo aumentado, ele diminui a sua capacidade de relaxamento, que a parede afila, ela fica mais fininha, então ele fica menos macio, igual ao colchão, então você pode ter a terceira bolha. O que é importante disso? Saber o momento que ela acontece. Para vocês hoje, direto e reto, que momento ela acontece? Em que momento você tem a B3? Ou seja, protodiástole, enchimento rápido. Quais são as questões patológicas? Porque déficit de complacência por diminuição de relaxamento do ventrículo esquerdo. Pronto, sobre isso, satisfeito. Então, olha o ventrículo aqui, ele mais dilatado, então isso aqui seria um dos motivos para você poder receber menos sangue. Então, e quem é B4? Lá no final, ou seja, o ventrículo já encheu praticamente tudo com enchimento rápido de ácido, cheio de sangue, só que você tem uma hipertrofia do ventrículo, olha, hipertrofiado, parede bem espessada. Você já passou sangue aqui aonde? Ó, enchimento rápido e diástole, tá aqui lotado. Só que eu tenho que contrair o átrio, falta 20% de sangue. Nesse momento que contrai, esse sangue ele vai se chocar com o sangue que já está aqui e com a parede ventricular. Isso, pela essa hipertrofia, diminui a complacência. Diminuiu a complacência, você vai ter mais uma sensação vibratória na telediástole, pelo enchimento rápido, que a gente chama de sístole atrial. E aí a gente tem ali a quarta bolha acessória, desde que tenha contração do átrio. Então, se tiver alguma questão ali, que o paciente perdeu a fase de contração do átrio, foi feito o eletro, ausência de onda P, já sabe que não tem B4. Então, isso é uma coisa, no contexto de um caso clínico, pode ajudar vocês. E você pode ter isso em pacientes não doentes, mas bem específicos. Pacientes de alto rendimento, aqueles puta atletas que têm um coração realmente adaptado ao exercício, e aí diferente, ele tem uma hipertrofia ventricular, que é o coração do atleta. A gente tem visto isso em algumas doenças, e acaba dizendo doenças porque não são atletas, que acabam aumentando a hipertrofia ventricular não por ser atleta de treino. E quando a gente pensa realmente nas patologias, são as doenças estruturais ou as hipertensões extremamente graves, que você evolui com hipertrofia do ventrículo esquerdo, doença aórtica, cardiopatia hipertrófica, doenças infiltrativas, que faz o ventrículo esquerdo ficar mais gordinho. Isso aqui, ó, hipertrofiado, que a gente chama na parte técnica, né? Então o ventrículo hipertrofiou. Então você tem ventrículos aí acima, com paredes acima de 11 milímetros, tá? Até 11 a gente coloca como normal, acima de 11 milímetros ele diminui seu relaxamento. Aquele cara malhadão, que não consegue esticar as costas, botar a mão lá atrás, o ventrículo também não vai conseguir relaxar para receber sangue. Então isso aí é o grande critério para você poder pensar na quarta bolha. Pessoal, eu acho que fica aí um rápido e veloz revisão para aquele fone de ouvido rápido ali perto da prova. Então, amanhã à noite vocês estarem ouvindo essa aula para tirarem dúvidas. Como falei para o período, como foi a última aula de ontem, cara, entre no nosso canal. A gente vai cada vez mais agora colocar orientações práticas, diretas. Eu até copio isso de um colega que é o Eduardo Lapa. Mandei mensagem para ele, falei, cara, eu cito para você pra caramba nas nossas aulas, bola na rede. Então hoje, qual é a nossa ideia desse canal, que é um canal de um instituto chamado Instituto de Prevenção, Ensino e Doenças Crônicas. A gente quer fazer vocês aprenderem bola na rede, meter mão, examinar. Então, médico hoje que não examina, ele tem uma capacidade diagnóstica menor, porque ele vai entupir o paciente de exames, o colega que foi examinar fala, cara, pedi o exame desnecessário para a senhora, me perdoa, deixa eu te examinar primeiro. Então, a gente vai estar cada vez mais aqui, eu, com todos os professores que você já conhece, fazendo cada vez mais conteúdo de ensino para vocês prático. Teoria você já tem milhões de lugares para ver. A gente vai ensino prático, sem teoria não existe, mas não vai ser nenhuma aula teórica aqui cansativa, vai ser aula de prática e em pouco tempo a gente vai estar convidando alguns para poder participar da mão na massa, que é realmente atender de verdade, é ser médico de verdade, encostar no paciente, examinar, perceber as patologias reais do dia. Então, obrigado por vocês ficarem acompanhando até aqui. Espero que eu possa ter ajudado um pouquinho. Bom estudo, boa sorte. Mesmo recado de ontem. Recado do meu pai, fez sua parte? Então, só isso que você precisa. Ah, detalhe aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se dá para vocês olharem aqui, ó. Se não tiver jeito, tem esse jeito, ó.
Minha calça de prova da faculdade fica na frente do meu consultório, na frente da minha mesa, e eu falo para todo mundo, os pacientes perguntam, todo mundo pergunta o que é. Que calça é essa? Que calça é essa? Que calça é essa? Cara, é minha calça de prova da faculdade. Essa calça aqui eu fiz muitas provas. E ela tá aqui na frente, porque toda vez que eu sento aqui, eu sei de onde eu vim. Essa calça tem mais história do que prova. Minha mãe costurou ela várias vezes, então eu brinco que eu sei de onde eu vim, eu lembro da minha mãe e me faz lembrar que ela ainda está aqui comigo hoje e que é a responsável por ter colocado ela aqui na minha frente. Então, vale tudo, cara. Eu tenho a minha calça, então o que vocês quiserem ter aí para auxiliar vocês no dia de vocês, cara, boa sorte, tá? Pessoal, valeu, obrigado.